Olá, meus amados. Hoje, dia 10 de setembro de 2024, quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Queridos irmãos e irmãs, conhecemos esse texto muito bem. É o texto em que Jesus escolhe entre os seus discípulos, e aqui Lucas vai dizer que eram muitos. Quando ele desce ali, né, da montanha, ele encontra um grande número, né, de discípulos. Mas aqui diz que ele sobe a montanha e passa a noite toda em oração a Deus. Então, antes de escolher, Jesus vai buscar no coração do Pai. Por quê? Porque há uma intimidade profunda entre eles. O Senhor precisaria orar ao Pai? Não, ele era Deus, ele tinha, mas para nos dar exemplo, em primeiro lugar, se ele que era filho, gerado pelo próprio Pai, da mesma divindade, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância divina, Deus como Pai é Deus, ele não precisaria estar em oração mais para nos dar exemplo e nos mostrar que a oração faz parte da vida do cristão e é extremamente necessária. Ele nos dá o exemplo. Depois, sim, quando amanhece, ele chama os 12 que ele escolheu. E que eu já expliquei que esse número tem um sentido. Jesus poderia ter chamado 10, 15, por que 12? Porque 12 foram as tribos que deram início a Israel. E a igreja, o novo Israel, também iniciam por 12 escolhidos. A palavra apóstolo, eu já expliquei também, do grego, o significado vem do verbo apostelo, do grego, que é enviar. Então, apóstolo nada mais é do que enviado. E aí você vê aqui que ele começa citando sempre Simão, que Jesus dá o nome de Pedro. Eu já expliquei que ele tem 4 nomes diferentes, né? Simão, Pedro, Simão Pedro e Cefas, que é o nome em aramaico. E o irmão dele, André. Depois nós vamos ver que vai citando aqui Tiago e João, que eram irmãos. Filipe e Bartolomeu. Bartolomeu também é conhecido como Natanael. Depois nós temos Levi, né, que é Mateus também. Depois temos Tiago, que é filho de Alfeu, parente de Jesus. Simão, chamado Zelota. E depois nós temos aqui Judas, filho de Tiago, que é o Judas chamado Tadeu. E depois o Judas Iscariotes, o traidor. O que é interessante desse grupo? A gente vê que Jesus chamou pescadores, homens muito simples, mas Jesus chamou Mateus, que era um coletor de impostos, portanto um homem que tinha uma certa cultura e também posse financeira, tá certo? Depois nós vemos aqui Jesus chamando um zelota, o zelota era um dos grupos radicais que tinha ali dentro do judaísmo, um grupo mais politizado, vamos dizer, que desejava, né, fazer tipo uma rebelião para expulsar de Jerusalém, aliás, de toda Israel, o domínio do Império Romano, tá certo? Então nós vemos aqui que o Senhor, e depois a gente vai vendo ali acompanhando os santos evangelhos e também Atos dos Apóstolos, nós vamos notando que eles não eram homens perfeitos,
Basta ver que Jesus passou a noite inteira em oração, escolheu dos inúmeros discípulos que ele tinha, escolheu os apóstolos, e só João ficou com Jesus até o fim, aos pés da cruz. E eu sempre brinco, foi Nossa Senhora que puxou ele. O resto, tudo bem, Judas já estava fora, mas sobravam 11. Só ficou João. Cadê os outros 10? Nós vamos dizer que a culpa era de Jesus? Jesus que não era um bom formador, Jesus que não ensinou direito, Jesus que não mostrou para eles os prodígios e os milagres? Não. O mestre era excelente, o problema eram os alunos, que não estavam ainda maduros e que precisavam ainda ser trabalhados, mesmo tendo morado 3 anos com o Senhor, ainda aquelas coisas, vamos dizer, mundanas ainda muito presente neles. E aí eu me assusto muito quando as pessoas falam, não vou mais na igreja porque o fulano, porque não sei quem, porque o padre, porque não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, até quando nós vamos na igreja por causa das pessoas? Nós precisamos amadurecer a nossa fé. Não aquela pessoa que está ali, seja o padre ou seja algum membro da igreja, vai passar. Ninguém vai ficar eternamente. Agora, eu deixar de ir na igreja por causa das pessoas é porque eu nunca estive na igreja por causa de Jesus. Porque se eu estou ali por causa de Jesus, eu posso até chorar, sofrer, mas eu não saio dali. Porque eu estou ali por causa do Senhor. Eu não estou ali por causa de mais ninguém. Então, às vezes, exigimos perfeição das pessoas na igreja que nós não encontramos nos apóstolos, pelo menos num primeiro momento. Depois vão sendo lapidados, depois ali do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, esses homens vão amadurecendo de tal forma na fé que vão morrer por causa da fé em Jesus Cristo. Mas nós muitas vezes exigimos que as pessoas tenham uma perfeição, que, como eu disse, além de nós não termos essa perfeição, nem os apóstolos a tinham. Depois nós vamos ver que então Jesus desce da montanha, agora já com seus 12 apóstolos, e para num lugar plano. E ali ele né, vai receber os que estavam ali, quando ele desce, estavam ali uma grande multidão de discípulos, né? Muitos discípulos, uma grande multidão de gente de todo o lugar aqui. Então, por que ele cita esses lugares? Judéia, Jerusalém, litoral de Tiro e Sidônia. Para dizer que a salvação que Jesus Cristo nos dá, ela é para todos. Ninguém está excluído de ouvir a palavra e de ser salvo por Jesus. E o texto fala isso claramente. No versículo 18, São Lucas diz, vieram para ouvir Jesus. Então, em primeiro lugar, era ouvir, era a pregação da palavra. Sem a pregação da palavra não tem sentido. E serem curados de suas doenças. Então, esse era, em primeiro lugar, a pregação da palavra para abrir-se à cura divina. E aí sim, vai dizer, né, São Lucas narra que todos que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados, e que a multidão procurava tocar Jesus porque saía dele uma força que os curava todos. Então você vê que é interessante, embora eles venham para ouvir Jesus, mas eles estão também muito interessados em tocá-los. Ou seja, eles estão mais preocupados em receber uma graça, uma cura, do que realmente a palavra, do que aceitar Jesus como Senhor, como Messias. Tanto é que vai ser depois talvez a mesma multidão que vai estar gritando lá em Jerusalém, a mesma multidão que gritou Hosana ao filho de Davi no domingo, na sexta-feira seguinte já estava gritando crucifica-o. Então a gente percebe que aquilo que eu dizia ontem, Deus não fica com a maioria, porque a maioria pediu para que o filho fosse crucificado. Somente um pequeno grupo ali que ficou aos pés da cruz também, ficou um pequeno grupo, como eu dizia, cadê o resto dos apóstolos? Tinham 11, né, porque, como eu disse, Judas já tinha acabado com a vida dele. Somente um ficou ali, Maria, a mãe do Senhor, Nossa Senhora, Maria Madalena, a irmã de Nossa Senhora, portanto, a tia de Jesus, a esposa de Cleofas, né? Então, ou Alfeu é a mesma pessoa. Então, nós notamos que Deus não fica com a maioria, não fica com a multidão. Jesus escolheu 12, entre esses 12 escolheu Pedro para estar à frente, por isso na lista dos apóstolos, Pedro sempre será o primeiro. E é importante que nós busquemos o Senhor em primeiro lugar e não as pessoas, porque as pessoas passam, somente Jesus vai ficar. E nós pedimos, Senhor,
a graça da fé em primeiro lugar. Muitas vezes nós oramos pedindo a fé, mas é necessário que nós a peçamos sempre, Senhor. Aumentai em nós a fé. Não nos deixe, Senhor, balançar diante das dificuldades da vida, diante da fraqueza do meu irmão, diante da fraqueza do meu sacerdote, diante da fraqueza do meu bispo, diante da fraqueza de tantas pessoas, porque são humanos, assim como eu, Senhor, eles caem, eles erram. Eu caio também, Senhor, eu erro também. Então me dá a força de olhar somente para ti. Assim como Pedro que andava sobre as águas, e olhando para ti, ele andou sobre as águas. Quando ele desviou o olhar e prestou atenção no vento, ele afundou. E nós muitas vezes, Senhor, temos prestado atenção nos ventos, que nos tiram da tua presença. Então que os nossos olhos estejam sempre fixos em ti, Senhor. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.